Vamos imaginar a cena. A gente está em 2026 e, de repente, o mercado de criptomoedas leva aquele chacoalhão como a queda brusca do Bitcoin. O que foi que aconteceu ali? Olha, não foi uma coisa só, mas sim o resultado de uma série de fatores que se conectaram. E aí fica aquela pergunta na cabeça de todo mundo: por quê? Como é que um ativo que parecia estar subindo com tanta força, de repente, sofre uma correção tão pesada assim? É isso que a gente vai desvendar agora, montando as peças desse quebra-cabeça. Então, para começar, a resposta não é simples. Não dá para apontar o dedo para um único culpado, sabe? O que a gente viu foi o que chamam de tempestade perfeita, uma combinação de vários fatores, tanto externos quanto internos, que criaram o cenário ideal para essa queda. Para a gente começar a entender essa história, vamos primeiro dar uma olhada no que estava acontecendo fora do universo cripto. As decisões de bancos centrais e governos pelo mundo todo tiveram um peso enorme e acabaram preparando o terreno para o que viria depois. Aqui a gente vê o dinheiro em movimento. Com os juros subindo no mundo todo para tentar controlar a inflação, o jogo mudou completamente. Investimentos mais seguros, tipo títulos do governo, ficaram muito mais interessantes, prometendo um retorno mais garantido. E o que acontece? O dinheiro começa a sair de ativos mais arriscados, como o Bitcoin, o que diminui a procura e, claro, empurra o preço para baixo. E para colocar mais lenha na fogueira, veio a questão regulatória. Começaram a pipocar anúncios de novas regras, investigações em cima do setor, e isso tudo gerou uma baita incerteza. E no mercado financeiro, incerteza é quase sinônimo de risco. O resultado? Uma onda de vendas, com muita gente se desfazendo das posições com medo do que poderia vir pela frente. Ok, já entendemos o cenário macro. Agora vamos mergulhar no próprio ecossistema cripto, porque lá dentro a dinâmica entre os grandes investidores e as estratégias de negociação foram cruciais para acelerar ainda mais essa queda. E aqui a gente encontra duas forças gigantescas. De um lado, as baleias, que são aqueles investidores com muito, mas muito dinheiro. Quando eles decidem vender para realizar seus lucros, eles despejam um volume tão grande que o preço despenca. E do outro lado tem a negociação alavancada, que é quando se opera com mais dinheiro do que se tem. Ela funciona como um amplificador, aumenta os ganhos, mas também aumenta brutalmente as perdas, preparando o palco para um verdadeiro caos. E é aqui que a mágica vira tragédia, o famoso efeito dominó. Pensa só, o preço começa a cair, seja pela venda de uma baleia ou pelo medo da regulação. Isso já é o suficiente para acionar a liquidação automática de quem estava alavancado. Essa venda forçada joga mais Bitcoin no mercado, o que faz o preço cair mais rápido ainda, o que, por sua vez, aciona mais liquidações. É uma espiral negativa que se alimenta sozinha. Mas a gente sabe que mercado não é só número e algoritmo. Por trás de tudo isso existe um fator humano que é super poderoso, o sentimento coletivo e os padrões históricos que, vira e mexe, se repetem. Quem já acompanha o Bitcoin há mais tempo sabe bem do que eu estou falando. Ele se move em ciclos. Se a gente olha o histórico, esse padrão aparece várias vezes. Primeiro, vem um período de euforia, de valorização forte. Aí chega num pico, onde a galera mais antiga vende para botar o lucro no bolso e, inevitavelmente, vem um período de correção forte. A queda de 2026, de certa forma, se encaixa perfeitamente nesse roteiro. E isso nos leva a um conceito-chave, o sentimento de mercado, que nada mais é do que o humor coletivo da galera que investe, é a psicologia da multidão em ação. Quando o medo se espalha, por causa dos juros, da regulação, das primeiras quedas, a lógica e os fundamentos do ativo meio que ficam de lado. O que manda é um instinto de manada, e a venda em massa acaba virando uma profecia que se cumpre sozinha. Muito bem. Agora que a gente já olhou cada fator isoladamente, as forças de fora, os jogadores de dentro, a psicologia do mercado, chegou a hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e enxergar o quadro completo. Então, a tal da tempestade perfeita de 2026 foi exatamente isso. Os juros altos deixaram o cenário mais difícil. A incerteza com as regras acendeu o pavio do medo. As baleias começaram a vender, dando o empurrão inicial. Isso disparou o efeito dominó das liquidações, que botou o pé no acelerador da queda. E tudo isso dentro de um ciclo que, historicamente, já apontava para uma correção. Nenhum desses fatores sozinho faria esse estrago todo, mas todos juntos foram devastadores. Analisar o que aconteceu em 2026 ensina uma lição muito importante sobre a complexa teia de forças que move esse mercado.
E no final, deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Se a história realmente tem esse costume de se repetir, a pergunta não é se um evento desses vai acontecer de novo, mas sim quando e qual vai ser o gatilho da próxima vez.